Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karen, eu sou aluna do curso de Pedagogia. Fui bolsista pela CNPq em 2019 e 20 no PIBIC. E meu professor orientador é o professor Rafael Rossi, da Faculdade de Educação. E o projeto que eu vou apresentar um pouquinho se chama Aristóteles e a Educação, o estudo introdutório. Eu vou falar um pouquinho sobre como ele foi realizado. O principal objetivo desse projeto é colocar em pauta a importância da transmissão dos clássicos na educação escolar. E para isso, como é estudo introdutório, a gente usou uma obra clássica de Aristóteles, que é o seu livro bem conhecido chamado Ético Nicômaco. E a partir dele a gente vai trazer questões e reflexões para o debate educacional. A gente começa o projeto primeiramente tentando entender o que é a educação, partindo do princípio, a sua origem. Então a gente busca desde a origem do ser social, faz uma breve retomada histórica, e até a gente entender como se originou a educação, para a gente saber qual que é a sua origem, a sua natureza e a função social que ela tem na sociedade. E mais pra frente, depois da gente entender todo esse processo, a gente fala um pouquinho mais sobre uma educação mais específica, que é a educação escolar, né? A educação que a gente tem na atual sociedade. Só depois que a gente compreende, pelo menos de uma maneira mais breve, a educação, desde a sua gênese até a função social que ela tem nessa sociedade, a gente parte para a segunda parte do projeto, que é fazer um contexto histórico da Grécia Antiga, que foi onde Aristóteles viveu, para que dessa maneira a gente entenda qual foi o contexto histórico que ele viveu, que estava se passando na época, para ele poder ter essas reflexões. E para a gente captar mais essencialmente a sua obra. E por último, mas não menos importante, a gente parte para uma leitura emanente da obra Ética Nicômaco. E a gente foca as reflexões para o debate educacional. Para que isso fosse realizado, eu fiz uma revisão bibliográfica com autores principalmente que trabalham sobre uma perspectiva ontológica. Então, a gente usou o professor Saviani e o Newton Duarte para falar da educação escolar, usou Lukács e Leontiev para a gente poder entender a origem da educação, a origem do ser social a partir do trabalho, o Danilo Marcondes e a Marilena Chauí para a gente fazer todo esse contexto histórico, nessa retomada histórica, e não menos importante, o próprio Aristóteles, né? Que ele é um dos primeiros filósofos a trabalhar com essa perspectiva ontológica, de captar o objeto estudado a partir do que ele realmente é, na sua essência, e não no plano apenas da aparência. Então, o que fica de reflexão pra gente é que a luta pela transmissão dos clássicos, ela é uma luta humanamente emancipatória, né? A transmissão dos clássicos, dos conhecimentos mais elevados, mais elaborados, produzidos pela humanidade ao longo da história. E compreender isso, compreender a educação, como ela funciona, faz a gente criar uma linha tênue entre não sobrecarregar a educação com coisas que ela não pode cumprir, não supervalorizá-la, e nem ao mesmo tempo manter uma função dogmática, né? Como se ela não pudesse fazer nada na sociedade. É a gente compreender o processo de limite e de possibilidades que ela pode atuar aqui nessa sociedade e cumprir o nosso papel como educadores. E o Aristóteles, apesar de não se tratar especificamente sobre educação, ele traz um rigor metodológico que busca desvendar a realidade como ela realmente é. Então, o objeto de estudo, ele procura desvendar, traduzir a realidade, e talvez seja por isso que ele ainda dá uma das bases fundamentais para o pensamento humano. Então, agradeço muito por me vir até aqui, e é isso. Até a próxima.